Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Luiz Fernando Garcia, fundador da Next 49+, Inovação em Negócios. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Matthew. É um prazer estar aqui, mas ainda neste ambiente e com você. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia, conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. O Luiz Fernando Garcia, explica para mim o que faz a Next 49+. Por que esse nome? Pois é, tornando curto uma longa história, tá? Next é um olhar mercadológico para o público 50+. Ah, que legal! Esse mercado, que nos Estados Unidos eles chamam de mercado sênior, mercado prata, tanto é que quando se fala em Oceano Azul, também se fala em Oceano Prateado, é uma das expressões, é um pedaço do mundo fenômeno de duas situações. Uma, longevidade. Vivemos cada vez mais. E mudamos os ciclos, inclusive, do que se fazia em cada momento. Saiu o censo recente, demográfico, de que em 1940 nós vivíamos, no máximo, em média, 40 e poucos anos. Eu costumo dizer que eu já sou mais velho que meus avós. Tá? Então, há uma distância e há uma postura muito diferente das faixas etárias e dos padrões de convivência social, consequentemente de consumo. Dentro disso, a Next enxergou a longevidade e o mercado como um espaço que ainda o marketing enxerga pouco ou enxerga mal. Há muita caricatura, há muito estereótipo da pessoa mais velha. E isso não é só o mercado, a sociedade. Recentemente começamos a mudar os sinais de parada de estacionamento para idosos, que 60+ era uma pessoa curvada de bengala. Isso, que me irritava profundamente. Tá? Como uma pessoa 60+? Como fazemos parte desse universo? Exatamente. Então, eu falei, eu não estou assim ainda. Exatamente. Então, e aí começam diferenças, inclusive, de momentos de vida. Eu estou com 68, tá? Tenho 4 filhos, o meu mais novinho tem 35 anos, eu tenho 2 netos. Um dos meus parceiros da Next tem praticamente a tua idade, tá? E tem 2 filhos... 67. E tem 2 filhos adolescentes. Então, as demandas de vida e as demandas relacionais, inclusive de geração de dinheiro, tá? Para isso, são muito diferentes. Sim. Tá? E ele, talvez hoje, seja o retrato mais claro de uma parte grande da sociedade que fez uma carreira mais tardia, fez uma lógica de mercado, de trabalho diferente, teve relação ou relações de casamentos e de geração de filhos diferentes. Mais tarde. Ou muitas vezes numa segunda, numa terceira relação. E isto vai gerando hoje uma realidade em que uma parcela grande dessas pessoas não é vista na sociedade. Ou, quando é visto, é para remédio de alguma deficiência, inclusive sexual, para um olhar de, no máximo, uma vitamina, um suplemento, alguma coisa. E, muitas vezes, aí é só para quem já viveu outros tempos, ainda tem gente fazendo aquela imagem do Cocoon, o filme, onde os velhinhos estavam numa piscina, numa espécie de asilo, uma casa de repouso, caía lá um asteroide qualquer e todos eles se revitalizavam e ficavam moderninhos. Filme dos anos 80 já é velho. Mas a imagem ainda é essa, quer dizer, é retratar uma realidade que as pessoas não conhecem. Next, começa aí. Vocês são marqueteiros, pesquisa, instituto de pesquisa, o que é? Vamos lá, somos marqueteiros. Tá. Eu sou publicitário. Na verdade, nós 3 somos publicitários. Sou eu, Ismael Rocha e Maurício Turra.
Nos encontramos na ESPM, no mundo acadêmico. Opa, ESPM, nossa parceira aqui no podcast. Onde estive até dezembro de 2018. Opa. Após um período de trainee de 31 anos. Eu tinha 62 anos quando eu saí, eu falei, acho que metade da minha vida eu passei aqui. De vida útil, 75%. Tá? Vamos respirar outros ares. Mas é uma escola que tem uma admiração, um respeito. Não me formei lá, fiz FAAP, mas depois eu fiz pós-graduação e mestrado ali. É uma casa queridíssima. É um pedaço de mim muito grande. Cada vez melhor, eu acho. Então, eu tenho essa impressão. Estão muito bons, muito bons. Eu saí, melhorou. Então, dentro dessa dinâmica, somos todos publicitários, com carreiras e trajetórias de mercado diferentes. Eu atuei em agências de propaganda pequenas e médias, e dentro deste universo, eu também depois fui trabalhar numa house de cliente, agência, longa história, vou pular. E comecei a dar aula. Aquela história do vem dar 2 aulas que vira 4, vira 8. Essa sedução acadêmica é uma pirâmide. Você só vai pegando mais. Sim, que legal. Num determinado momento, eu virei diretor do curso de propaganda da SPM de São Paulo. Você é um fundador da SPM. Quase. Peguei uma herança boa. Peguei muita gente boa. Fui durante uns 12, 13 anos diretor. E aí era São Paulo, Rio, Porto Alegre. Que tem 3 unidades. Hoje está diferente. Depois eu pulei para ser diretor da unidade de São Paulo e todos os cursos de graduação. E na última fase eu fui diretor nacional da pós-graduação lá do Censo. Tá? Aí de novo São Paulo, Rio, Porto Alegre, mais uma série de outras parcerias, enfim. Então, isso permite que olhar para um mundo e olhar para um Brasil longe dos jardins. Olhar para um mundo... Jardins em São Paulo. Jardins em São Paulo. O bairro mais rico de São Paulo. Exatamente. E onde, muitas vezes, a maior parte das sedes de decisão de negócios estão relacionadas. E mais ainda, muitas vezes, muitas dessas organizações, aí vem o contraponto da questão do mercado, há uma pressão de seleção muito forte para que pessoas dos 40 para cima comecem a se requestionar se devem estar nessas organizações. A pandemia acentuou isso fortemente. Muita gente descobriu que tinha família, filho, e que era legal ter. Tá? Então, tem uma dinâmica diferente nesse processo. E as organizações, eu vou generalizar, tem gente diferente nisso, começam a pressionar, em função de mundo digital, em função de outras perspectivas, a pressionar as carreiras de quem hoje é sênior, porque tem 45 anos numa empresa. Sim, é um jovem para mim. Exatamente. Então, aí você tem algumas das múltiplas complexidades ou contradições do sistema em que você tem gente muito bem formada nas suas trajetórias, com perspectivas, com demandas pessoais, precisando atuar no mercado para gerar e, ao mesmo tempo, precisando e querendo estar no mercado no universo de consumo, das suas demandas, das suas necessidades, do seu processo. E aí, volta a Next. Tá? Ismael e Maurício, meus parceiros, já vinham pensando a Next. E quando eu entrei num PDV, num plano de emissão voluntária da própria SPM, eles já tinham saído, tinham saído, eles já tinham esse desenho. Me chamaram para um famoso café na Padoca no dia seguinte, e o meu ano sabático se resumiu a uma madrugada que na manhã seguinte eu já era sócio deles. E foi tudo o que aconteceu. Perfeito. Ideia da Next, trabalhar em 2 frentes. Trabalhar a consultoria do mercado para o mercado sênior, para gerar conhecimento, para entender demandas diferentes, para suprir, inclusive, aquilo que nas empresas hoje falta. Falta gente sênior nas empresas, nos processos de mercado. E muitas vezes eles não conseguem refletir internamente sobre as demandas desse público. Se você tem 40, 45, compreender o que é uma pessoa e uma demanda de 60, precisa de um auxílio externo. Porque a empresa não tem mais essa vivência para na hora do café, com cafeína ou sem, não importa, conversar sobre isso, levantar insights de percepção das próprias vidas das pessoas.
Então, vocês oferecem essa consultoria. esta consultoria, esse desenvolvimento ou aprimoramento de produtos e serviços para esse perfil. Tem uma segunda frente hoje, menos forte, mas ainda importante, que é ajudar quem está nessa faixa 50, 55, que não tem mais vida corporativa, mas tem uma carreira executiva, muitas vezes belíssima, a pensar em empreender. Como desenvolver um modelo de negócio, porque sei que você trabalhou também em grandes organizações, nos conhecemos na Velha Abril, lá no passado. Quem vem de uma vida executiva, principalmente de médio e alto nível, sabe o processo, mas não sabe o detalhe do processo. Tá? Preciso resolver isso, manda para o jurídico. Eu sei que precisa ir para o jurídico, mas eu não sei o que ele faz. É uma caixa preta. Eu sei que precisa aprovar no jurídico. Ele me traz essas questões. Manda para o compliance, manda para lá, manda para cá. Então, eu sei articular. E normalmente estou cercado de pessoas que têm saberes e fazeres que eu tenho saber, mas não tenho fazer. Tá? Então é muito comum que alguém com 50, 55 anos entenda uma planilha, mas não necessariamente saiba abrir um Excel. Só para ficar numa coisa muito rasa. Não, mas é muito interessante porque, no meu caso, por exemplo, eu posso ser crítico de PowerPoint, mas montar Exatamente. Exatamente. Me dá um trabalho, uma dor de cabeça e não fica bom. Eu utilizo muito uma analogia de que o executivo, ou o cliente, o que seja, ele muitas vezes ele precisa ser um bom gourmet. Sabe pedir, sabe cobrar, sabe avaliar, mas não necessariamente frita o ovo. Sim, tá? sim, interessante. Pipoca de micro-ondas no máximo, tomatinho cortado no máximo. Então, tem uma dinâmica aqui de que ele precisa compreender que não está mais naquela organização que o respalda. Sim. Tem uma questão emocional, eu traduzo isso como ele perdeu o prefixo e o sufixo. O prefixo era o cargo, o sufixo era o nome corporativo. Tá? E ele virou só o Matthew, o lecionado. Tá? Então, na hora que você volta a ser isso, e isso é uma fala antiga de executivos, o seu telefone tocará menos, a sua caixa de e-mail terá menos, você vai ter mais spam e menos convites. Tá? O seu WhatsApp começa a ficar mais mortinho. Tá? Isto é, porque você começa a sair deste universo. Perfeito. Mas precisa estar. Trabalho faz bem para a cabeça e para o bolso. E na nossa idade, aí eu vou te colocar no meu balaio, no meu balaio etário aqui, na nossa idade, cabeça e bolso alinhados, tá? Cada um para as suas demandas, dentro dos seus limites e dos seus quereres, tá? Isso faz muita diferença para você gostar da segunda-feira. Sim. Sabe? Tranquilo, não precisa só sextar happy hour. Sim. Que eu acho terrível como conceito. Sabe? Happy hour devia ser toda a sua vida ou a vida que você realiza. Tá? Nem sempre tão happy, mas que sejam horas desejadas. Então, dentro disso, volta a Next, consultoria para ajudar também a quem quer desenvolver um novo momento de negócio e entender, inclusive, que teu apetite de risco mudou. Quando você tinha 30 anos, você punha tudo em risco. Você até mudava de país. Né? Quando você tem 60, não. O mundo é outro. Claro, varia por pessoa, enfim, mas o mundo é outro. Então, é dentro desse universo que a gente atua. Fascinante, muito interessante. Eu tenho um monte de perguntas. Deixa eu fazer uma. Onde as empresas, focando na parte de empresas, menos entendem o mercado sênior, ou o mercado 49+. Qual é o principal erro que cometem? Qual é o engano maior nessa área? Não é só a empresa, tem um vício do ecossistema. Tá. Uma parcela grande das empresas não necessariamente geram o conhecimento dos seus mercados, claro que geram, mas não geram tanto assim, e quase sempre geram do conhecido. Então, eu monitoro onde já atuo. Tá. Os institutos de pesquisa, na maior parte das vezes, param a medida de mercado entre 45, 50, no máximo 55 anos.
E aí uma característica importante. Então falta conhecimento mesmo. Falta conhecimento. Falta esta leitura do mercado que se abre em dados. O básico, quer dizer. Dados tão importantes, tá? Para contar isso. Sim. Tá? Eu fiz uma colinha, porque os números são Manda. complexos. Posso abusar? Pode, Então, por favor. Fique à vontade. Hoje, o público 50+, segundo algumas dessas métricas, calcula-se movimentar alguma coisa em torno de 2 trilhões de reais. Brasil. Uau! Ano. Uau! A expectativa de vida em 2023, agora de 24, melhorou um pouquinho, melhorou alguns meses, é 76 alguma coisa. 4, 5, 6, por aí. E aí vem um dos problemas sérios de um país, na verdade, de uma realidade com extremos. Um dos dados também de São Paulo, só para ficar na nossa, é que se você vive na região, principalmente Zona Oeste, Alto da Lapa, ou aqui mais a parte rica. Jardins, Moema, que é a parte com dinheiro, esse número chega a 80 e poucos anos. Se você vive na periferia, e dependendo do espaço de periferia, esse número vai que é 60 e poucos anos. Ô, louco, é uma diferença muito brutal. Só São Paulo acrescenta ou tira 20 anos dessa. Isso de só o bairro, dependendo do bairro. Cidade de São Paulo. Sim. E esse número também varia no Brasil todo. Tá? Mas aí é um dado que vale a pena olhar. Os censos recentes estão aí, vale a pena olhar. A população em 24, de brasileiros com 50 anos ou mais, já são 27% da população total. Perfeito. 27%. Não se menospreza 27% do mercado, que domina 2 trilhões de reais. Sim. Não se despreza isso. Sim. Pois é, só que nós estamos desprezando. Sim. E o recorte que essas pessoas querem não é um recorte etário, é um recorte comportamental. Só que se você não olha para essas pessoas, como você as retrata? Sim. Então, a grande discussão passa nisso. Daqui a 20 anos, este grupo vai ser, calcula-se a dinheiro de hoje, 3,8 trilhões, passa de 2 para 3,8, praticamente dobra, e vai a 44%. Nós vamos ter um aumento. Mas vai ter 44% da população, isso é, a população também cresce muito, a gente continua vivendo bastante. Sim, Tá? Interessante. E, por fim, hoje, pessoas com mais de 65 anos compõem 17% da faixa dos 5% mais ricos. Então, que é um mercado muito cobiçado. Exato. Tá? Então, dentro deste universo, aí um último olhar que fica aqui, esta geração, por causa da longevidade e também por esses novos momentos de geração de pessoas, né? A faixa de 45, 50 até uns 65, estendendo um pouquinho, tem sido chamada de geração sanduíche. Ela cuida dos filhos e cuida dos pais. Sim. Então, muitas vezes, a preocupação dela não está só com ela. Sim. Ah, mas qual é o consumo dela? Não, o consumo dela está ampliado. Sim. E ela precisa, e aí vem um outro recorte, ela precisa olhar qual é a demanda de quem ainda depende dela. Então ela tem olhares de comportamentos e lógicas de marcas de consumo, enfim, deste grupo, através desse grupo, tá? E ao mesmo tempo ela se preocupa com a lógica da longevidade do papai, da mamãe, do sogro, da sogra, enfim, de quem está nesse campo. E também começa a se preocupar com cuidados paliativos ou todos os cuidados para essa longevidade ser boa. Sim. Ser coerente. Então, este universo, tá, ele não só influi aqui, como ele influi aqui. Sim, perfeito. Entendeu? Então tem um poder imenso. Imenso. Que dica você dá para as empresas? O que você fala? Primeiro, mede. Segundo... Então, primeiro chama Next, só para ficar fácil. Perfeito. E a gente cuida disso. Não, o papel principal tragam para dentro, por consultoria, por conselho, o que seja. Os conselhos de administração têm crescido tanto hoje, normalmente são pessoas já mais longevas, mais experientes de vivências deste universo. Tragam para dentro isso. Tá? Analisem este objeto. Também se fala que este grupo não é digitalizado, não é envolvido mediaticamente.
quase todo mundo deste universo Sim. transita. Eu reclamo para trabalha. meus filhos, aprendi 5 sistemas, já informatizei redações inteiras, não me enche o saco. Exato. Não, e a pandemia, se teve algum ganho na pandemia, ela acelerou esse processo. Acelerou isso. Ainda porque ela por tornou cima. condição única, muitas vezes, de movimentação relacional. Sim, Simples assim. sim. Tá? Então, dentro deste campo também, é possível falar com essas pessoas e obter dados dessas pessoas também no universo digital. Perfeito. Tá? Mas não se fie apenas no digital e não se fie apenas nos dados, que os dados ainda não são tão confiáveis para este universo. Então, traga pessoas com esse olhar para que esses insights sejam poderosos e abram caminhos. Deixa eu fazer uma última pergunta. Que dica você dá para os alunos da SPM hoje? Esse é um desafio bastante grande, porque talvez a questão principal, e durante a minha estada lá eu trabalhava muito essa dimensão, que é você tem, eu vou chamar de saberes fundantes e saberes operacionais. Quase sempre o nosso olhar prático vai para esse instrumental, vai para esse operacional, que muda a cada piscada de olho. Tá? É só ver as AIs de hoje. Com AI, sem AI. Não, e cada vez que você pisca, é essa, não é mais essa, é aquela, não é mais aquela outra. Aí vem um chinês e deu um nó em tudo aqui e começou diferente. Então, olhe para isso, envolva-se com isso, você vai viver, principalmente começos e meios de carreira, com isto, tá? Mas isto não é o fundamental. O fundamental está nas humanas. O fundamental está, eu brincava inclusive com um trocadilho muito ruim, mas que funciona. O fundamental está nas orgias, na sociologia, na psicologia, na antropologia. O fundamental está compreender pessoas. E quem compreende... E as pessoas não mudaram tanto. Elas mudaram hábitos, elas mudaram, mas não mudaram necessariamente tanto assim as suas essências humanas. De sobrevivência, de crescimento, de realização, de perpetuação. Então, dentro deste universo, quem consegue ter esta leitura e consegue ir olhando as mudanças ao longo do tempo, tá? Sem travar numa determinada faixa etária, quando a gente tem 20 anos, todo mundo é estranho e a gente é imortal. A gente pode fazer qualquer bobagem que não acontece nada, acontece só com os outros que são bobos, e o mundo mais velho é muito estranho, eu tenho que mudar tudo. Continue pensando em mudar tudo. Faz muito bem. Estas gerações últimas estão cada vez mais buscando atuações com propósito. Então, tragam o propósito para dentro. E se o propósito é trabalhar em inclusão, lembre-se também da faixa etária. Pensando em exclusão, quase todos os excluídos já são excluídos de nascença ou vão sendo excluídos ao longo do tempo. Todos passarão dos 50 e sofrerão uma segunda exclusão. Aqueles que passarem a barreira sofrerão uma segunda exclusão, a da idade. Compreendam esse ambiente. Maravilhoso, sensacional, muito interessante, viu, Luiz? Muito obrigado. Obrigado.